O próprio Donald Trump disse que a paz no horizonte está muito próxima. Mas Vladimir Putin falou recentemente ao Conselho de Defesa da Rússia, e eu queria mostrar o que ele disse. Quais podem ser nossos objetivos em termos de construção militar, considerando a situação ao longo da linha de contato? Primeiro, nós certamente alcançaremos os objetivos da Operação Militar Especial. Preferiríamos tratar das causas profundas desse conflito por meios diplomáticos. Mas se o outro lado e seus patrocinadores estrangeiros se recusarem a seguir nessa direção, a Rússia libertará suas terras históricas por meios militares, criando uma zona de segurança de contenção. Esse é outro grande objetivo. Qual é a sua avaliação sobre a resposta da Rússia ao que vem acontecendo entre Trump, a Europa e a Ucrânia em relação a esse acordo de paz? E seus comentários sobre o que Vladimir Putin disse? Uma palavra não. Não, veja, essa conversa inútil acontece toda vez que os Estados Unidos, os europeus e Zelensky se reúnem. Seja quando estão conversando entre si ou tentando ter algum tipo de engajamento adequado, qualquer possibilidade de uma solução diplomática. A Rússia precisa estar envolvida, e não está. A Rússia é consultada, e Putin passa 5 horas tentando explicar as coisas para Witkoff e Kushner. Mas a posição russa não mudou desde 14 de junho de 2024. Antes disso, a Rússia estava disposta a permitir que Donetsk e Luhansk permanecessem parte da Ucrânia. Tudo o que queriam eram garantias para proteger os direitos dos falantes de russo e os direitos da Igreja Ortodoxa. Mas, sob pressão do Ocidente, os ucranianos romperam esse acordo e se afastaram dele. Então, em 14 de junho de 2024, Vladimir Putin, ao falar ao alto escalão do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, deixou tudo muito claro. Os territórios que votaram para se tornar parte da Rússia, Crimeia, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporíjia, agora fazem parte permanente da Federação Russa. E o Ocidente deve reconhecê-los como repúblicas legais da Rússia. Não apenas um reconhecimento de fato, mas um reconhecimento jurídico real. Retirar toda a OTAN da Ucrânia. Retirar todas as tropas ucranianas do território russo, ou seja, desses 5 antigos oblasts ucranianos. E realizar eleições. Essas são as questões centrais. E a Rússia não se desviou disso. A única mudança é que Putin e outros basicamente disseram que o acordo agora sobre a mesa, se não for aceito, significa que à medida que a Rússia continua a ganhar território em Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy e Poltava, ela manterá essas áreas, ou pelo menos dará às pessoas que vivem lá a chance de votar se querem ou não se juntar à Federação Russa. Portanto, está claro que a Rússia não mudou sua posição. E essa ideia de que, se a Ucrânia simplesmente concordar em deixar a Rússia ficar com Donbas, Donetsk e Luhansk, tudo estará resolvido. Não. Kherson e Zaporíjia também. Eles não vão abrir mão dessas regiões. E o Ocidente se recusa a entender isso. Quer dizer, só para acrescentar um pouco mais ao que o Larry estava dizendo, acho que o Larry expôs o lado estratégico de forma muito clara. O que me chama a atenção é que as pessoas, especialmente no Ocidente, precisam ouvir a queixa central dos russos. Putin está falando sobre terras historicamente russas sendo libertadas. É preciso abordar esse ponto. É preciso reconhecer o que está sendo dito ali. Por quê? Como chegamos a esse ponto? Como a Rússia chegou ao ponto de acreditar que terras historicamente russas precisam ser libertadas e repatriadas para a mãe Rússia? E a resposta para essa pergunta é um dos grandes pontos de tudo isso. Como a guerra civil, repito, guerra civil, começou após o Maidan, o golpe apoiado pelos Estados Unidos em Kiev, em fevereiro de 2014. Uma guerra civil se seguiu,
e o governo de Kiev, apoiado pelos Estados Unidos e pela Europa, implementou uma política de lustration contra pessoas que eram principalmente falantes de russo em Donetsk e Luhansk, também na Crimeia e em outras partes da Ucrânia. Falantes de russo em todo o país. Houve, portanto, discriminação étnica baseada na herança russa, na identidade russa e na língua russa. Discriminação étnica seguida de violência étnica, violência estatal organizada ao longo de linhas étnicas, utilizando gangues do batalhão Azov, grupos nazistas e militantes radicais, nacionalistas ucranianos radicais, soltando esses cães ao longo de divisões raciais e étnicas. Os Estados Unidos já intervieram no passado para conter esse tipo de violência ou lançar intervenções unitárias com base nisso. Então a Rússia fez isso em fevereiro de 2022. E a Igreja Ortodoxa Ucraniana foi ainda mais longe. A criminalização da maior igreja cristã do país, com base em discriminação étnica ou antirrussa por parte do governo ucraniano, totalmente apoiada e respaldada pelos Estados Unidos e pelos países europeus. Isso só pode terminar de uma maneira. Obviamente, já passamos da fase de guerra civil. As pessoas no Ocidente precisam entender que, ao longo da história, quando há uma guerra civil violenta, não importa de qual país estejamos falando, ela geralmente termina, ou há um grande risco de terminar, com o país sendo dividido como resultado. Isso não é uma grande equação de física teórica, é apenas um precedente histórico básico e bom senso. É isso que acontece depois de uma guerra civil violenta. E quando se adiciona a quantidade de armas, dinheiro e capital político que foi forçada para dentro da Ucrânia para que isso acontecesse, os resultados serão catastróficos. A Rússia está reagindo a isso, não apenas à situação em si, mas também para garantir sua própria segurança nacional em resposta a essa nova hiperinflação de ameaças. O exército ucraniano turbinado, alimentado com dinheiro da OTAN, armas e apoio político do Ocidente, representa uma grande ameaça à segurança da Rússia. Ela precisa fazer o que for necessário para garantir que seus objetivos de segurança nacional sejam alcançados, que quaisquer ameaças existenciais em sua fronteira ou à sua porta deixem de ser uma ameaça. Simples assim, qualquer outra grande potência reagiria da mesma forma. Essa é a conversa que a Rússia tenta ter com o Ocidente, mas não consegue, porque com os Estados Unidos a Rússia está lidando com amadores de primeira categoria, um grupo confuso, uma equipe heterogênea. A equipe de política externa de Trump, cujos principais atores não têm qualquer função oficial, Steve Witkoff e seu genro, Jared Kushner. Isso é uma política externa improvisada. Isso não é um governo sério em Washington. A administração Trump não é uma organização séria. Veja, se Trump conduzisse seus negócios imobiliários da mesma forma que conduz as relações internacionais, ele não conseguiria construir nada em Nova Jersey, porque ignora completamente a lei e o precedente. As burocracias no mundo dos negócios são claras. Você não pode construir um cassino em Dubai sem seguir certos processos. Mas ele não quer seguir nada em termos de diplomacia internacional e considera o direito internacional como nada. Veja o que estão fazendo na Venezuela, ou olhe para Gaza ou para o Irã. Isso mostra onde o governo Trump se posiciona em relação às normas e leis internacionais. Este não é um governo sério, o governo Trump, no cenário internacional. E é por isso que eles vão fracassar de novo. E de novo e de novo. Eu disse isso há algumas semanas em um grande podcast quando o plano de 28 pontos foi divulgado. Eu disse, não acho que vá a lugar algum, porque eles simplesmente não demonstraram ser capazes de executar nada além de tweets, além de ligações perfeitas, além de acordos falsos que não são acordos. Sabe, é como sessões de fotos. É nisso que este presidente é bom. Mas ele não é bom em executar nenhuma negociação ou acordo importante. E aí, Albert, para 2026. Teremos essa novamente em fevereiro. Aqui está a manchete.
Moscou se recusa a ceder território depois que Trump afirma que o acordo de paz está mais próximo do que nunca. E então a NBC News, isso foi no Reino Unido, a NBC News nos Estados Unidos disse que a Ucrânia e os estados do ZM celebram um grande progresso nas negociações de paz, mas enormes obstáculos permanecem, especialmente se Moscou mais uma vez rejeitar fazer concessões. O que você acha dessa narrativa? Parece estar bem consolidado agora que é a Rússia que se recusa a fazer concessões. Para a Ucrânia, para Washington. Bem, a Rússia não vai fazer concessões. Russia is not going to make concessions, and Russia doesn't need to make concessions. E a Rússia não precisa fazer concessões. A Rússia não está em uma situação difícil, nem economicamente, nem militarmente, em que esteja sob pressão. Tipo, meu Deus, precisamos recuar disso. Na verdade, em termos de política interna, Putin está sob mais pressão para ser mais decisivo. Ouvi alguns soldados russos bastante proeminentes dizerem que sentem como se estivessem lutando com as mãos amarradas. Eles querem ter liberdade para seguir adiante com isso. Então, mais uma vez, é o Ocidente apenas conversando consigo mesmo, fingindo que só porque se sentam e têm uma conversa, isso de alguma forma constitui progresso ou negociação. Eu tinha um amigo que foi chefe de gabinete do candidato a vice-presidente de Barry Goldwater na eleição de 1964, Bill Miller. Bill Miller. And my friend told me this time he went to this country club. E meu amigo me contou sobre uma vez em que ele foi a um clube de campo no Arizona. Sabe, um clube de campo puramente republicano. E ele estava conversando com uma mulher que disse, cara, nós vamos ter uma vitória enorme sobre Lyndon Baines Johnson em novembro, porque todo mundo aqui apoia Goldwater. Pois é, se você só conversa com seus amigos no clube de campo, é essa a impressão que vai ter. Mas aí existe algo chamado realidade, que o Patrick estava descrevendo muito bem. A Rússia apresentou suas condições e disse, olhem, para o Ocidente, se quiserem negociar, estes são agora os nossos termos iniciais. É daqui que precisamos começar, e depois podemos passar para outras questões. O objetivo final da Rússia é obter garantias de segurança sólidas do Ocidente de que a OTAN não continuará avançando para o leste. E, em última instância, para que haja qualquer tipo de acordo crível e autêntico em que a Rússia possa confiar, será necessário um tratado entre os Estados Unidos e a Rússia, ratificado pelo Senado dos Estados Unidos. Na ausência disso, não há um único acordo que a Rússia possa assinar com o Ocidente que garanta sua segurança. Nenhum. Porque Trump, não importa o que pense, será minado por pessoas como Lindsey Graham, Chuck Schumer e outros membros do Congresso, também na Câmara, que, francamente, têm recebido dinheiro da Ucrânia. Eles receberam milhões de dólares para apoiar a Ucrânia. Então, esse rancor, esse ódio em relação à Rússia, não vai simplesmente desaparecer da noite para o dia, porque Trump assina algum tipo de acordo. A única maneira de conseguir que os Estados Unidos se comprometam de forma concreta com um arranjo de segurança com a Rússia é por meio de um tratado. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, sabe, isso é apenas o equivalente verbal da masturbação. É só isso. De conhecer-se masturbatória. That's all it is. That's why I call it chatterbation. Isso é tão complexo, e quanto mais tempo isso durar, quanto mais esse processo se arrastar, mais complexo fica. Esse é o problema. O que é necessário aqui, se você quer chegar a um acordo negociado, certo? Isso não é comigo. É com o Trump. Ele é onipotente, sabe de tudo. É engraçado, percebi isso na cúpula de Doha. Donald Trump Jr. estava em um painel lá, falando sem parar sobre meu pai, meu pai. Ele diz meu pai mais vezes do que a Cindy McCain. Ele simplesmente continua dizendo meu pai. Isso é ótimo. Ele diz, a melhor coisa sobre meu pai é que ele é totalmente imprevisível. Ninguém sabe o que ele vai fazer em seguida. Ele não é como aqueles outros burocratas, aqueles outros políticos ou ex-presidentes dos Estados Unidos. Ele é muito imprevisível.
Como se isso fosse uma grande vantagem, certo? Isso é o beijo da morte nas relações internacionais, porque você não pode lidar com outros países e potências mundiais sendo completamente imprevisível. E a ironia é que o próprio Trump não sabe o que vai fazer em seguida. Ele é quem está perdido, porque não sabe onde está indo. Ele não tem direção alguma, e nem a equipe dele, certo? Essas pessoas são completamente incompetentes, são charlatães, são indivíduos que francamente só se importam com quanto dinheiro conseguem acumular enquanto ainda estão no poder para se garantirem quando a festa acabar. Certo? Desculpe dizer isso, mas é a verdade. Não há como esse presidente, considerando a complexidade da situação, conseguir firmar um acordo multilateral, e pelos motivos que o Larry mencionou também por questões internas. Então, se fosse comigo, eu escolheria a dedo uma equipe de pessoas se realmente quisesse fazer isso funcionar, fazer acontecer, entrar para a história e ganhar o Prêmio Nobel da Paz, certo? And make history and win the Nobel Peace Prize, okay? To me, I would just go and recruit the best diplomats. Para mim, eu simplesmente iria recrutar os melhores diplomatas, estadistas, sabe, pessoas do calibre de Larry, Ray McGovern, Douglas MacGregor, John Mearsheimer e assim por diante, pessoas respeitáveis que entendem de diplomacia e relações internacionais. Então eu os enviaria para a Alemanha, para a França, quero dizer, eu até usaria Richard Grenell para esse trabalho, entre outros, e para a Finlândia, para a Dinamarca, para o Reino Unido. Depois eu enviaria outra equipe para os democratas, outra para os rhinos belicistas. É preciso realmente trabalhar cada canto dessa sala global. E o último lugar para onde eu mandaria alguém seria Kiev, porque quando você chega a Kiev, depois de ter feito seu trabalho e preparado o terreno para isso, você então diz aos ucranianos, assinem ali. Acabou. Isso é um fato consumado. E é disso que precisaríamos. Uma diplomacia muito decisiva e inteligente, algo de que Donald Trump não é capaz, nem qualquer um que se agarre a ele nesse círculo de oportunistas e aproveitadores políticos. Esse é o problema. E veja como ele está lidando com a situação na Venezuela. Dê uma boa olhada nisso. Esse é o nível com que estamos lidando. Pessoas que acreditam que tudo se resume à força militar, inventando histórias sobre o que o país está ou não fazendo, e usando isso para tentar justificar algo que provavelmente vai acabar sendo pior do que o Iraque, pela forma como as pessoas vão olhar para trás no futuro. Com base nisso, não vejo, nos próximos 3 anos, que haverá qualquer acordo negociado liderado pelos Estados Unidos, a menos que ocorra alguma mudança radical no gabinete de Trump, ou que Trump seja removido e alguém entre em seu lugar que realmente possa fazer isso. Caso contrário, o risco de guerra é muito alto, porque esse é o paradoxo da presença dos Estados na Europa. Os Estados não podem permanecer na Europa, mas também não podem sair. Deixar os europeus por conta própria é realmente pedir problemas. E no fim das contas, os Estados Unidos seriam atraídos de volta para apagar um incêndio iniciado pelo Reino Unido ou por um dos parceiros europeus. E isso seria intencional. Portanto, a Europa e a OTAN, e os Estados Unidos na OTAN e na Europa, só funcionam com uma liderança competente e sensata. E as 2 últimas administrações dos Estados Unidos, desculpe, não se encaixam nesse perfil. Embora, de uma forma estranha, e o Larry pode ou não concordar comigo nisso, com Biden, havia solidariedade entre os europeus e os americanos. Agora, nós não gostamos do resultado dessa solidariedade, mas ela existia. Agora isso não existe mais, e o fator de caos aumenta como consequência. Essa é a diferença. Porque Trump, de maneira clássica fascista, e não estou sendo leviano, no estilo político fascista clássico, trata-se de alienar seus aliados e não dialogar com a oposição, porque você sente que não precisa. E é mais ou menos assim que esta administração dos Estados Unidos está se comportando. E há muitos problemas que virão com isso. E já estamos começando a ver isso agora com falhas repetidas. Sim. O que Vladimir Putin disse antes de as eleições de 2024 serem decididas? Quando lhe perguntaram quem ele escolheria, Harris ou Trump,
Ele respondeu: bem, eu escolheria o lado da Harris porque é previsível. É previsível, certo? Então, alguma reação a isso? Eu queria primeiro, dar um pouco de contexto aqui. Eu disse em outro programa que Trump poderia realmente parecer muito o papel de um ator poderoso se ele seguisse a realidade e assumisse o papel de eu serei aquele que vai resolver isso. A Rússia talvez até permitisse, se fosse nos termos deles. Mas Vladimir Putin disse ao Conselho de Defesa exatamente o que temos dito em relação à situação real. Então vou apenas reproduzir isso e quero ver sua reação ao que Patrick disse e ao que ele disse. Foi um ano importante em termos de cumprimento dos objetivos da operação militar especial. O exército russo tem mantido iniciativas estratégicas em toda a linha de frente. Nossas tropas têm avançado com confiança e de forma constante. Isso inclui as unidades de elite que foram treinadas no Ocidente. Elas estão sendo derrotadas pelas tropas russas. Estão equipadas com armas e equipamentos estrangeiros. Neste ano, mais de 300 comunidades já foram libertadas, incluindo grandes cidades que o inimigo transformou em fortalezas com fortificações permanentes e de longo prazo. Mas elas não conseguiram resistir à coragem, ao valor e à habilidade de combate dos nossos soldados. Não parece que a rendição esteja sendo considerada aqui? O que levanta a questão: qual é a sua reação a isso? Assim como ao que Patrick Henningsen disse. No disagreement at all with Patrick's assessment. Nenhuma discordância com a avaliação do Patrick. Eu colocaria da seguinte forma: só porque você coloca asas em um porco, não significa que o porco virou uma águia, certo? A única coisa que o Ocidente fez de forma realmente eficaz ao longo desta guerra, ou operação militar especial na Ucrânia, foi no campo da propaganda. Eles dominaram a arte de mentir e fingir que estão vencendo. E nesse processo, convenceram um enorme número de líderes europeus e pessoas comuns, assim como pessoas nos Estados Unidos, de que, por Deus, a Ucrânia está à beira da vitória. Só mais um pequeno empurrão e a Rússia vai desabar em uma poça. Eles simplesmente não podem continuar assim. Estão perdendo homens demais, ficando sem combustível e sua economia está à beira do colapso. Quero dizer, meu Deus, as mentiras continuam sem parar, sem qualquer lógica. Então eu recomendo algo como a estratégia do rope-a-dope do Muhammad Ali. Sabe, ele recuava e deixava o adversário se cansar de tanto golpear, até que ficasse exausto e não conseguisse mais lutar. Se a situação fosse realmente como os ucranianos fingem que é, e como muitos no Ocidente fingem que é, por que a Ucrânia precisaria de mais apoio? Eles estão vencendo, certo? Por que precisam de dinheiro? Eles têm os russos à beira do precipício. Não deveriam ter problema algum em acabar com eles. Mas aí, não. Precisamos de mais dinheiro. Eles precisam de mais dinheiro porque estão sendo pagos. Eu garanto, aquela Ursula, fã de mentiras, ou melhor, von der Leyen, mas eu prefiro fã de mentiras. Von der Leyen, but I like fond of lying. I think it's a much more poetic image. Acho que é uma imagem muito mais poética. E Kaja Kallas, provavelmente uma das pessoas mais burras que já ocuparam um cargo político. Na verdade, não vamos colocar isso nas mulheres. Apenas uma das pessoas mais burras, ponto final. Garanto que eles têm recebido dinheiro. Enriqueceram com essa guerra. Então, qual é o incentivo para pará-la, para manter o dinheiro circulando? O que estamos vendo agora é o resultado da Rússia recrutando e fortalecendo suas forças terrestres nos últimos 3 anos e meio. Agora a Rússia tem cerca de 1 milhão de soldados, com aproximadamente 700 a 800 mil deles atuando em solo ucraniano. E a Ucrânia não consegue igualar isso. As melhores estimativas para as forças ucranianas são de cerca de 300 mil soldados. Portanto, isso tem o potencial de terminar muito rapidamente agora. Apesar de as pessoas falarem em um impasse e dizerem que o conflito vai continuar até 2027 ou 2028. Francamente, não vejo como isso pode ir além de junho do próximo ano, se é que vai durar tanto, porque as perdas em combate são constantes e significativas para os ucranianos.
As baixas russas caíram drasticamente. O período com mais baixas foi do verão de 2022 até o verão de 2023, mas desde então o número vem diminuindo. Enquanto isso, as perdas ucranianas provavelmente são de 8 a 9 vezes maiores que as dos russos. E há uma grande diferença no tamanho da população. A Ucrânia tem agora cerca de 109 milhões de habitantes, enquanto a Rússia tem em torno de 140 milhões. A partir daqui, é uma questão simples de matemática. It's a simple math problem from here on out.